Tá? Que eu ia perguntar, que às vezes tem gravado só a mensagem, né? Antes da gente orar, tá aqui. Eu gosto. Podeis tomar assento agora um minutinho. Você já recebeu. E as palmas para o Samuel? Tá de fone de ouvido, ó. É retorno, irmão, porque vai ser música. É retorno. Nós, como cristãos evangélicos, protestantes, né? Nós entendemos biblicamente que não se batiza criança, né? Mesmo sabendo que alguns de nossos irmãos que são igrejas sérias, né, como eu falo aqui, homens de Deus, pastores, com denominações sérias, tradicionais, têm o costume de batizar crianças, mas nós batistas não, né? Nós não vemos respaldo bíblico para batizar uma criança. A verdade é essa. Batismo é de arrependimento. Mas nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor, né? Inserindo, no primeiro momento, juntamente com os pais, né? Os familiares, na caminhada cristã. De sorte que lá na frente o Samuel vai precisar levantar a mão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e descer as águas e ser batizado de fato. E a apresentação, irmãos, ela fala muito mais a respeito de quem cuida do que da criança que está sendo apresentada, dos pais, da mãe, dos padrinhos, né? Que a gente usa assim um termo, mas porque o padrinho ficou muito ligado à questão de batismo, mas o padrinho é aquele que ajuda a cuidar. Tá? Então não tem nada a ver com batismo a palavra padrinho. É aquele que o padrinho é o primeiro da fila na rede de apoio. Quando deu sufoco, a primeira pessoa que vai ligar, o Júnior, e para a Marcela, minha nora, né? Não é, Vanessa? Então, isso que funciona, não é o ato religioso. Mas eu queria compartilhar com os irmãos 3 textos rapidinho, né? O primeiro está em Lucas 2:22, que é o texto clássico que a gente sempre usa aqui, né? Que fala assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, deles os pais, né, a mãe, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, né? Então, daqui é um ato de lei, nós não vivemos lei, não estamos debaixo da lei, mas nós apresentamos, não circuncidamos, né? Algumas igrejas históricas entendem que o batismo é a nova circuncisão. Está fora, irmãos, né? Mas a gente respeita as opiniões contrárias e vamos estar no céu junto. Então é o ato que nós vamos fazer daqui um minutinho. Mas, como eu falei, e por que então apresenta? Porque o Senhor Jesus, ele deixou uma referência para nós. Em Mateus 19:13, ou em Marcos, que é o texto similar, diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos, retirou-se dali. Então Jesus, quando as crianças vieram a ele a abençoou. E a apresentação é a primeira bênção que nós impetramos na vida do Samuel aqui na igreja. Né? De sorte que ele já vem sido abençoado no ventre, em casa, mas dentro da igreja
É a primeira vez que nós vamos orar por ele. E com referência nesse ato do Senhor Jesus. Mas agora eu quero dar uma palavra rápida para Elvis e Vanessa. Como eu falei antes, a apresentação fala muito mais a respeito de vocês do que a respeito deles. E Deuteronômio 6:4 diz assim, ó: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que lhe ordeno hoje estarão no seu coração. Preste atenção no verso 7, eu botei aqui em negrito. Você inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua mesa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Está vendo como a apresentação fala mais? O Samuel ainda não entende, mas nós entendemos. E esse é o compromisso, quando nós apresentamos aqui, de vocês fazem com o Senhor, de estar cuidando e cumprindo isso daqui. Orientando, inculcando. E inculcar é colocar dentro da cabeça, é falar todo dia, né? E o texto de Provérbio 22:6, o porquê disso? Diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, é o ato que os pais, em primeiro lugar, a família, ensina. Para quê? Para que Samuel possa crescer com graça, com conhecimento, com vigor e ser exemplo, e ser um instrumento de bênção, tanto na vida da família como em toda a sociedade, como um servo de Deus, né? Como um profeta, como tem o nome que foi declarado, e nós sabemos como Samuel foi gerado. Se eu fosse contar aqui a história, a gente ia passar das 3 horas da tarde. Eu já estou bem orientado de casa, irmãos, né? Por causa do horário do culto. Então eu não posso contar a história, mas uma hora a gente conta, uma hora a Vanessa tira para dar o testemunho aqui, e aí vai ter o tempo necessário. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pastor Jonathan vai estar fazendo a oração. Olha para cá vocês dois. Pode orar, pastor. Oremos. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, bendito é o Senhor por todas as gerações. E nesta manhã, uma manhã de alegria, uma manhã de festa, uma manhã de júbilo, e com voz de folguedo chegamos ao Senhor com toda a humildade do nosso coração para celebrarmos esse momento. Esse momento que é um momento único, esse momento que é um momento ímpar na vida do Elvis e da Vanessa e na nossa vida, na vida da tua igreja, pastor Sidraque, do Júnior, na minha vida, na vida da minha esposa, porque é o momento que nós declaramos que o Senhor ouviu. Literalmente o Senhor ouviu Samuel, o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor ouviu o clamor da mãe, o Senhor ouviu o clamor do pai, dos amigos que unidos e às vezes reunidos clamaram por um milagre, porque entendíamos e entendemos que somente o Senhor é o Deus do milagre. E agora, Senhor, temos a alegria de juntos, unidos, reunidos, alguns pela primeira vez, para celebrarmos, Senhor, a apresentação do Samuel. Muito obrigado, Senhor, pois este é o primeiro passo que será registrado, já está registrado na história, nos anais, e, Senhor, na nossa história, por mais uma vez entender que Tu és o mesmo ontem, que Tu és o mesmo hoje, que o Senhor será eternamente. Então nós te apresentamos o Samuel, e os pais já entenderam que é mais sobre eles do que o Samuel, a responsabilidade de conduzi-los
além dos átrios, além dos santos, até o santo dos santos e eternamente estar na tua presença. O nosso muito obrigado, Senhor. Nós celebramos e te agradecemos, porque novamente provamos e vemos que o Senhor é o Deus que ouve. O Senhor ouviu. Muito obrigado. Nós celebramos nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cadê os padrinhos para estarem aqui? Você pode aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Vamos tirar foto aqui junto, né? Vamos organizar aqui para a gente tirar foto aqui. Vem aqui, Aline. Vem, já fica. Aí tem que emagrecer. Irmãos, aí no final a família tira foto, todo mundo tira foto aqui. Ô Sandra, você não veio na foto, tem que tirar de novo. Tá emocionado? Vem cá tirar logo a foto aqui. Vamos lá. Vem, Elvis, rapidinho. Elvis, só um minutinho aí, que tirar a foto comigo passando. Amém. Oi? Já foi? Depois a gente tira mais. Glória a Deus. Agora nós vamos estar adorando ao nosso Deus com a... Deixa ela se recompor ali, né? Que a emoção é muito grande. A Aline vai estar adorando ao Senhor, juntamente. Nós vamos estar adorando juntamente com ela, né? Amém? Aleluias. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É difícil conseguir se recompor, né? O Samuel é para nós. Respostas de oração. É o cuidado de Deus. Né? Em Salmos 126, ele vai nos lembrar que Deus ele transforma lágrimas em sorriso. Eu não sei nessa manhã como você chegou aqui, mas assim como Vanessa, Elvis e todos nós que acompanhamos, choramos, gememos, mas hoje estamos aqui para louvar a Deus pela vida do Samuel. Eu creio que assim também será na sua vida, porque Deus ele continua o mesmo. Vamos louvar. Em meus lábios é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Ministério de louvor, vem cantar. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova dança em mim. Tem uma nova dança em mim.
Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Oh, aleluia! Cante nessa noite, há uma nova canção nessa manhã. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos.
Aleluia! Vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Ei, vai gemendo, vai chorando. Eu tenho certeza que quando você voltará com os seus frutos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eu cometi uma gafe aqui, mas depois no final a gente entrega e tira a foto, a família toda junto, que é o certificado do Samuel, tá aqui. Amém? É muito difícil, irmãos, porque é uma história que a gente vive, né? Então, é meu filho chorando, eu me segurando aqui para manter a compostura, mas é difícil porque a gente sabe quantas lágrimas, né? Quantos momentos de frustração. Aquele agora vai, aí não vai. Agora vai e não vai. Aí quando a gente pensa que não vai, Deus fala assim, agora vai. Porque não é o nosso vai, é o vai de Deus que muda a história. É o vai de Deus que conduz o rumo. Não é o momento que a gente diz, ou o que a gente acha, ou o que a gente quer. Mas é a vontade soberana do Senhor. É Deus. Pode ter um tempo do choro, mas tem o tempo da colheita, tem o tempo do júbilo que nós louvamos agora, né? E o Salmo 127:3, que está aqui no final. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, irmãos, todas as coisas que nós possamos querer conquistar aqui na terra, e não é errado, desde o momento que seja de maneira lícita, né? Nós queremos ter coisas, nós não podemos viver em função de coisas. Mas se nós não são a nossa herança, dinheiro não é legado, irmãos. Dinheiro é apenas dinheiro, que uma hora você tem, outra hora você não tem. A herança do Senhor é a semente que nós produzimos, que são os nossos filhos. E traz nossas crianças aqui. Cadê a equipe Delta? A equipe Delta está ali, ó. É o trio. Arthur, Miguel e Heitor. Irmãos, quando nós chegamos aqui, não tinha nem o Maico, né? Não tinha criança aqui, né? Não tinha. Eu me alegro. Cada domingo que eu pego para orar por essas crianças, o Senhor me traz à memória essas coisas. Jaqueline, traz o Samuel aqui também, traz Bia, todas as crianças aqui para a gente abençoar. Ele já foi abençoado, mas a gente abençoar nossas crianças. Todo domingo a gente faz isso, irmãos, aqui. A gente ora pelas nossas crianças, elas descem para a salinha. Traz todas as crianças, você que veio visitar, vem também. Criança pequenininha de colo, vem para a gente orar. A gente precisa orar pelos nossos filhos, papai e mamãe. Ore toda noite pelos seus filhos, quando ele dormir, imponha as mãos sobre ele. A maior autoridade que existe sobre os filhos é a tua. Não é a do pastor, não. É você como pai, você como mãe. Soberano Deus, Pai Santo, Senhor amado, nós te louvamos, ó Deus. Agradecemos a Ti pelas nossas crianças, que o Senhor venha cuidar de cada uma delas, que elas possam, a cada dia, Pai, crescer com graça, com conhecimento, com força, com vigor. Nós colocamos elas em Tuas mãos, as tias, Pai, que vão estar lá embaixo com elas, que o Senhor venha estar dando a iluminação do Teu Espírito para que cada tia
possa estar trazendo a melhor orientação para as nossas crianças. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ir, turma. As crianças visitantes também quiserem ir para a salinha, pode ir, tá? É bênção lá, hein? Né? Aleluias. E antes que eu chore, irmãos, também, deixa eu mudar aqui, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler do 11 ao 18. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. João capítulo 10, verso 11. E o tema é Cristo soberano, bom pastor. E diz assim o texto sagrado: Senhor Jesus dizendo: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deixa aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Feche teus olhos, não a tua Bíblia. Vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, Senhor, nós rendemos graças a Ti. Pedimos agora, neste momento, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos expor a Tua preciosa palavra aos corações aqui da Tua igreja, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Eu acho que eu vou ter que mudar a escala, né? Domingo que vem era o Elvis. Como eu não escalei ninguém para o outro domingo, então... porque senão vou ter problema em casa, né? E eu vou fazer aniversário, irmãos, de casamento amanhã. Já pensou no domingo eu ficar com problema em casa? Não pode, né? Então nós vamos ver até onde dá. O homem sábio edifica o seu lar. Tem que saber, né? Glória a Deus. Não botaram isso na Bíblia, né? Porque a gente é meio burrão, né? Mas... louvo a Deus que há 35 anos Deus me deu uma companheira sábia para edificar. Glória a Jesus. Mas o texto que nós lemos, irmãos, é o Senhor Jesus falando ao povo ali, principalmente aos fariseus, aos religiosos, né? Uma classe nossa aí, que se fosse hoje, né? Jesus ia apontar esse dedo para muita gente, muito religioso, muita liderança. E esse texto, quando a gente lê, irmãos, Jesus não cita esse texto por acaso, não. Depois você vai ler em casa, senão você vai ficar 3 horas comigo aqui, aí complica, né? Aí eu estou com problema também. Mas o pano de fundo desse texto está lá em Ezequiel, capítulo 34. Eu só quero que coloque, Pedrinho, o Ezequiel 34, apenas o verso 11 aí para mim. Só para a gente dar Será que eu consigo ler? Se eu não tiver ruim de Bíblia, né, que eu não anotei, não. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei.
Coloca o 12 aí rapidinho. Isso. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens de densas trevas. Só o 13, falei que ia ler um só, viu? Mas vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água, em todos os lugares habitados da terra. Está falando aqui do Alto Independência, está falando de Saracuruna. Essa é a promessa do Senhor. Ela já se cumpre na nossa vida, mas se cumprirão na vida de muitos outros tantos, e na vida de Israel, quando Jesus voltar, todo Israel vai haver um grande arrependimento, e todos vão se voltar para o Senhor, para o Rei dos Reis, para o Senhor do Senhor, para o soberano e bom pastor. Amém? Glória a Deus. Então, depois você lê em casa Ezequiel 34, que você vai entender esse texto de João 10, porque às vezes você lê, mas não sabe do que Jesus está se referindo. A gente não era fariseu, a gente não era doutor da lei, mas quando Jesus cita esse texto, aquele povo judeu lá sabia do que ele estava falando. Era de Ezequiel 34. Amém? E Jesus começa falando de uma expiação eficaz. Cristo deu a vida pelas ovelhas, ou seja, o seu povo eleito, aquele que ele elegeu, aquele que ele escolheu antes da fundação do mundo. Eu e você, e mais outros tantos que estão na terra, na face da terra. Aleluia. Garantindo a sua salvação com eficácia infalível. Irmãos, Deus não falha, nós falhamos. Mas o Senhor Jesus, Ele não falha. Tudo que Ele faz é no tempo e na hora certa. Ele não atrasa. Nós achamos que está demorando. Mas o Senhor Jesus fala assim, espera um pouquinho, se tardar, espera, porque não tardará. Certamente chegará. Então, as bênçãos de Deus, ela vem no tempo certo. A promessa se cumpre no tempo certo. Agora, nós temos um problema sério, né? Nós somos ansiosos, temos nosso tempo. Eu quero, Senhor, eu quero. Mas eu quero te falar uma verdade. Você que ama o Senhor, você que é ovelha do Senhor, no tempo certo, as promessas vão se cumprir. As bênçãos os seguirão. Aleluia. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Bom pastor indica a excelência moral, irmãos. Não é apenas bom de bondade, não. Bom de perfeição. É bom. Não vale nada, mas às vezes é bom com alguém. Não, mas o bom aqui no contexto aqui é bom de ser perfeito. É bom em todas as áreas. É bom em ser suficiente em tudo. Não é bom como eu e você. Às vezes nós somos bons, né? Mas passou 3 páginas, complica. Mas Jesus não. O bom pastor, ou seja, eu sou o perfeito. Eu sou aquele que tem excelência. Por isso que a nossa referência, irmãos, não pode estar em homens. Falo sempre aqui. Não tenha referência. Não se agarra em mim. Olhe para mim, sim. Mas olhe com um olhar de misericórdia, porque sabe que eu vou falhar com você, irmãos. Porque eu não sou esse pastor aqui. Eu não sou e ninguém é. Eu vou falhar. Eu não decepciono ninguém, porque eu já falo que vou decepcionar. Então, se você sabe que eu vou te decepcionar, eu não te decepciono, porque uma hora eu vou falhar. Ou você vai falhar comigo. Porque tem 2 maneiras de falhar.
Às vezes falha aquele que ouve e não quer atender, né? Então falhou também. Porque se a palavra estava certa e o ouvido distorceu, falhou no ouvir. Mas nós falhamos. Mas o Senhor, com a sua bondade, graça e misericórdia, vai nos conduzindo a cada dia. Indica a excelência, irmão, do pastor prometido. Sabe aquele salmo que você conhece de cabeça, né? Que você conhece na infância, que daqui a pouco Samuel vai estar recitando, daqui a pouco minha neta Bia vai estar recitando. Eu não sei se o Arthur já recita, que é maiorzinho, mas é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todos nós conhecemos, é esse pastor, é ele, é o pastor prometido, é esse pastor que nos conduz, o pastor de excelência. O pastor de Isaías 40, 11, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá o cordeirinho e os carregará no colo, e as que amamentam, ele a guiará mansamente. Sabe o que é isso, irmão? Quando ninguém olha para nós, quando ninguém está ao nosso lado, quando ninguém nos acolhe, oh, aleluia, existe esse pastor aqui, que não te abandona. Pode a igreja não te visitar, pode eu não te visitar, pode virar as costas para você, mas esse pastor aqui, ele não te abandona, ele está ao seu lado sempre. Não é que eu queira fazer isso não, tá, irmão? Eu quero estar ao seu lado também, mas nunca vamos estar nesse nível de excelência. Mas Jesus Cristo, o nosso pastor, nos momentos mais difíceis, talvez no momento que você não queira receber a igreja, não queira receber um grupo de irmãos, não queira receber o pastor, mas Jesus vai estar ao seu lado. Aleluia. Sabe por quê? Por melhor que eu, pastor Jonathan, tente ser, nós não conseguimos dar a vida. Não vamos ser hipócritas. Domingo passado eu falei que pulo numa bala pela minha mulher. Isso eu faço, irmãos. Tenho nem dúvida quanto a isso, mas eu peço para não ter que dar a vida, né? Peço para ficar no hospital. Mas pular na bala eu pulo. Mas porque eu amo muito meus filhos, minha esposa. Mas Jesus, ele dá a vida, porque ele não merece nada pelo vil pecador como eu e você. Como nós um dia fomos e ainda somos, menos mal, menos ruim, não tão ruim como já fomos. Mas Jesus, ele tem o poder de entregar a sua vida para todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, como seu pastor. E ele deu a vida. Por isso nós estamos aqui. Alguém merecia a vida de Jesus? Não. Não teria um justo. Romanos fala que não há um justo sequer. Mas ele dá a vida. E quando ele deu a vida, irmãos, ele morreu no meu e no seu lugar, uma morte substitutiva, voluntária, propiciatória. Purificando. Aleluia. Mas por quem? Por todo mundo? Irmãos, vamos quebrar esse espantalho. Você precisa pregar o evangelho para as pessoas. As pessoas falam que tem Deus, mas Jesus, ele entregou a sua vida na cruz pelas suas ovelhas. Ele não morreu por todo mundo. A sua morte tem o poder de salvar toda a humanidade, sim. Mas a eficácia está para aqueles que confessam a Ele como Senhor. E João 1 fala que todos aqueles que receberam o Senhor como Salvador, foi dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Sai da condição de criatura.
Tem muita gente, irmãos, e a gente fala com as pessoas que falam, eu amo a Deus, mas não ama a Cristo. E para ser chamado filho de Deus, tem que ser irmão de Cristo, tem que amar a Cristo, tem que se entregar a Cristo. E às vezes nós passamos pano. Mas quando fala assim para mim, ama Deus, e a Jesus? Já confessou Ele como seu Senhor e Salvador? E se não ficar na condição de criatura, mas não de filho, e continua escravo. E quem abre a porta da despensa, quem abre a geladeira da casa da mãe é o filho, não é o escravo. E Jesus fala isso, sabe o quê? Se colocando em contraste com os falsos, com os mercenários. O que vem depois de mim é tudo mercenário. Por quê? Porque na hora que o negócio pega, ele larga e vai embora quando vem o lobo. E o lobo, irmão, não é o pitbull ali não. Quando o pitbull a gente corre junto, né? Eu te ajudo a correr. É porque na hora de encarar o pitbull não dá, né? Tem que correr junto. Vamos embora, ovelha. Carrega ela, vamos. Corre junto. Não, mas está falando aqui, é no momento da adversidade, no momento da luta, no momento do choro, no momento que as coisas não acontecem. O bom pastor é aquele que está ao teu lado. Espero que você me coloque, pelo menos nesse trecho aí, nesse quadro, de estar ao seu lado, de estar orando junto. De não ter, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, de não ter a capacidade de resolver o seu problema, mas de poder chorar contigo e orar junto. E se cumprindo o texto, né? Chorar com quem chora. Hoje nós estamos nos alegrando com quem se alegra, mas às vezes nós choramos com quem chora. Eu falo, a melhor coisa que tem, irmãos, que o pastor, apresentação de criança, batismo e casamento. Agora, às vezes nós temos a outra parte, que é uma cerimônia fúnebre, de estar ali ao lado dos nossos irmãos, da família. Mas nós temos que estar. Não é só no momento do churrasco. Tem um momento da tristeza. E Jesus estava falando, esses mercenários aqui, eles só queriam estar no churrasco. No churrasco é mole, irmãos. Mas eu quero te falar, não esqueça de me chamar para o churrasco, e muito menos de, na hora de fazer o churrasco, de colocar o Senhor em primeiro lugar ali diante, ou do casamento, né? Como em Caná da Galileia. O Senhor Jesus tem que ser sempre o nosso convidado de honra em todas as situações, seja nas horas tristes. Que, aí o crente, ou não precisa nem ser crente, né? Chama por Jesus, bate na porta do pastor, bate na porta do irmão, da irmã de oração, para pedir uma oração. Mas quando alivia, agora eu não preciso mais. Não. Existe uma palavra que nós temos que estar sempre na nossa boca diante de Deus. Gratidão ao Senhor. Por mais que nós venhamos fazer, seja grato ao Senhor em todas as circunstâncias. E continuando, não são as suas ovelhas, enfatizam uma doutrina pactual, irmãos, né? As ovelhas, às vezes eu falo isso aqui, e Elza é uma das testemunhas aqui, né? Quando a gente estava lá em Xerém, houve uma circunstância, um problema, e foi muita luta para sair de lá, mas Deus mandou. Mas um dia, numa oração, nessas orações que a gente não tem direção, não sabe como fazer, não sabe como agir, está com o coração preso, e a gente se sente o responsável por todas as coisas. Eu ouvi uma palavra de Deus quando tive que sair de lá. O Senhor falando assim para mim,
As ovelhas não são suas. As ovelhas são minhas. Irmãos, pastor terreno não tem ovelhas. Pastor terreno cuida de ovelhas. Não tem uma tristeza que pode arrebentar meu coração. Não é uma ovelha sair daqui da igreja e ir para outra igreja. Claro que nenhum pastor quer que a sua ovelha vá para outra igreja, ele quer que fique ao seu lado. Mas, às vezes existe uma direção de Deus para essa mudança, e quem somos nós? A minha conversa com a ovelha vai até o ponto que fala assim, ó, Deus falou comigo. Irmão, se falar isso comigo, eu não tenho mais conversa, porque eu não tenho argumento para convencer aquilo que Deus falou com a pessoa. Para mim chega, é só abençoar e falar, ó, vai. Porque o nosso argumento vai até chegar, Deus falou comigo. Acabou. Se Deus falou, quem sou eu? Se as ovelhas não são minhas. Agora, triste é quando a ovelha se perde e a gente passa saindo do culto. Isso dói, irmãos. Ver a ovelha num botequim, enchendo a cara, se prostituindo. Isso mata a gente. Mata. Mas se está em outro lugar, adorando ao Senhor, está servindo ao Senhor, a gente fica... É como mandar o filho para a faculdade, né? A gente manda, o coração vai morar fora, tudo, mas a gente sabe que nunca deixa de ser ovelha nossa, sabe que está bem, está sempre orando. A gente tem algumas ovelhas assim, que passaram pelas nossas vidas, que estão fora do Brasil, estão em outros municípios, estão em outros estados. Mas o mercenário ele não tem vínculo. Jesus estava falando isso. As ovelhas não são... Eles querem tomar posse da ovelha. Querem ser dono da ovelha. Querem comer a gordura da ovelha, tosquiar a sua lã até escalpelar, arrancar o couro. É isso que Jesus estava falando. Os verdadeiros ministros, eles são sustentados pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Eu vou pegar uma palavra do pregador que eu gosto muito, lá de Belford Roxo, o Jonathan Carlos. Eu vi um trecho da pregação dele falando, eu não peço nada a ninguém, mas eu também não fecho a bolsa. É diferente, irmãos, você pedir... Ou você está com a sua bolsa aberta para ser abençoado. A ovelha pode abençoar. Agora o pastor não pode arrancar. Não. Está errado. Mas os mercenários fazem isso. E por isso que a gente tem muito cuidado aqui quando fala nessa questão de oferta, de dízimo, para a gente não tropeçar nas nossas palavras, irmãos. Né? Porque a linha de ser um pastor bíblico e um pastor mercenário é um pulo, é só você botar o pé para o lado. Você botou o pé para o lado e você vira um mercenário. Você pensa naquilo que a pessoa pode te dar. Não. A gente pensa naquilo que Cristo pode nos dar. Mas a ovelha não está proibida de abençoar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Pelo contrário, ela pode, ela produz lã, ela gera filhos, ela gera outras ovelhas, né? E o que abençoa a vida do pastor, a gente pensa muito em dinheiro, né? Mas não é dinheiro, não. É quando a gente vê as ovelhas gerando ovelhas. Entenda bem, irmãos, pastor não cresce igreja, tá? Quem cresce igreja são ovelhas que geram outras ovelhas. Pastor, cuida das ovelhas que você vai produzir, que você vai gerar. Aleluia.
E as ovelhas, irmãos, como eu falei, as ovelhas, elas é eleita. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O texto de Jeremias fala que antes que os ossos se formassem, o Senhor já havia escolhido, não havia nada, mas eu já te escolhi, não tem esse papo não. E se você está aqui, irmãos, ninguém pode entrar aqui nesse lugar chamado igreja, chamado casa do Senhor. Alguns chamam de church, né, agora, né? Chamado de casa do Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus, se o Senhor não conduzir. Aleluia. Mas isso é um conhecimento, sabe o quê? As ovelhas são dadas pelo Pai. Sabe quem te gerou? O próprio Pai, o próprio Deus. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Eu não vou ler texto, eu tenho que correr, eu não vou ler texto, senão já viu. Aí fica tarde, né? Mas você vai ler depois em casa. João 6,39, né? Aleluia. Mas ele fala assim, ó. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, isso é muito importante. Porque assim como Cristo conhece as ovelhas precisam ter entendimento e o conhecimento mútuo de conhecer a Cristo. E Oséias fala sobre isso. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Fala de relacionamento. Jesus nos conhece, Jesus te conhece, mas você tem buscado o conhecimento profundo dele, de conhecer o seu supremo pastor. Isso nos faz pensar, nos faz refletir, irmãos. Porque eu lembrei de um fato agora. Certa vez, chegam uns camaradas lá, os filhos de Cefo, querendo expelir demônio. E tá em nome de Jesus a quem Paulo prega. O cão olhou para eles assim, ó, conheça Jesus sem quem é Paulo. E vocês, quem é? Tomaram um pau, saíram nus, pelados, envergonhados. Porque o conhecer bíblico não é um conhecer de saber quem é. Eu conheço o prefeito aqui, nunca tive com ele. Nunca nem cruzou, acho que cruzou uma vez na campanha, estava por aqui, eu passei de carro e estava fazendo campanha. Mas o conhecer bíblico, irmãos, fala de relacionamento. E o relacionamento precisa ser mútuo. Lembra da escada de Jacó? Ó. Relacionamento. Não é conhecer de ouvir falar. Jó era um homem religioso, irmãos. Fazia sacrifício todas as vezes que seus filhos se reuniam, ele ia lá, oferecia. Passou por todo o processo, era um homem santo, era um homem de Deus. Mas ele declara, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu tenho relacionamento com o Senhor. Agora os meus olhos te veem. Eita! Domingo passado a gente falou da videira, né, da poda, né? Sabe por que às vezes nós passamos por esse processo? Não de Jó, né? Porque o de Jó a gente não ia aguentar, não, irmão. Mas passamos por processos difíceis porque Deus quer nos levar a um relacionamento íntimo com Ele. E quando está tudo muito bem, não estou profetizando que fique mal não, que fique bem, mas que a gente possa antecipar essas coisas, ter relacionamento com Cristo, não esperar ficar mal, não vir a poda, não vir a escassez, não. Mas de fato conhecer o Senhor, se relacionar com Ele. E Jesus fala, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, por quê? Porque conhecem. Tem um fato que André já foi em Israel, tem uma missionária viajada. Quantas vezes, Andréia?
2 vezes, eu não fui nenhuma ainda, eu vou na próxima contigo. Mas eu sei que lá para o interior de Israel ainda se pastoreia, vários pastores juntam, as ovelhas se juntam, se embolam. Depois como é que separa? Pela voz. Quando elas ouvem a voz do pastor, cada uma vai para o seu. Porque a ovelha ela pode até não enxergar bem, mas ela escuta muito bem. E o que traz isso para nós? Davi fala, guia mansamente por águas tranquilas, irmãos. Fala de confiança. Porque quando é ovelha, ela confia, e ela mesmo que não esteja enxergando, mas ela segue a orientação, porque ela escuta bem, e ela vai, eu confio. Mas hoje a igreja está de um jeito que Deus fala, o próprio Jesus fala contigo e o crente fala assim, mas eu não concordo com isso não é bem assim não. Eu acho que é desse jeito. E eu falo muito isso aqui, eu não estou aqui para falar nada do que eu acho, irmão. Se eu for abrir a minha caixinha de achômetro, misericórdia. Às vezes eu brigo comigo mesmo. Quando começa esses textos, eu falo, Senhor, mas eu estou nisso, Senhor, me ajuda. Não é sobre mim, não é sobre você, irmãos. É sobre Ele. Não é o que eu e você acham. Não adianta a gente querer atualizar a Bíblia. Mas o mundo mudou. Atualizar a Bíblia, sabe o que é? É mudá-la. É um eufemismo para mudar a palavra de Deus, para mudar aquilo que o Senhor, por intermédio dos seus profetas, por inspiração divina, deixou para nós um livro. E um livro grosso. Leia. Não se aparte dele. Nem de dia, nem de noite. Foi a orientação para Samuel. Medita nesse livro da lei. Mas a igreja do século 21, mas eu não concordo com isso. Problema seu, irmãos. Ou problema meu, né? Mas eu, quando é problema meu, eu falo, Senhor, eu não concordo, não estou entendendo, não, mas eu vou por esse caminho aí, ó. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E eu não enxergo. E os meus caminhos não são os teus caminhos são maiores. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Seus pensamentos são muito maiores. Então, entre eu e você, entre eu e o Senhor, eu vou no Senhor. Eu vou pela sua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Para a gente encerrar. Dou a vida. Pulei um aqui, né? Mas já deu. Não, vamos. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Jesus está falando ali para aqueles homens da ligação trinitariana, irmãos. Daqui vai ficar para uma outra vez. A relação dele com o Pai. Mas aí ele fala em João 14, João 17, que ele ora por nós para que sejam um, assim como ele é com o Pai, entendeu? É essa relação que Cristo tem com o Pai. Nós vivemos debaixo de uma promessa, debaixo de um desígnio, de um decreto, de sermos um igual a Ele. Então esse relacionamento precisa ser desta maneira. E agora para a gente encerrar de verdade. Semana que vem a gente continua, porque 10 minutos. Assim como o Pai... Dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus repete isso. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É uma expiação incondicional. Ele não deu a vida por nós, porque nós fizemos isso, ou fizemos aquilo, porque nós somos bons religiosos, viemos à igreja, não faltamos culto, entregamos nossos dízimos, ofertamos, ajudamos naquilo que precisa,
Não. Tudo isso compõe a vida daqueles que se entregaram ao Senhor, que entregaram a sua vida. Faz parte do todo. Mas não é o principal. Porque você pode ser um bom religioso, pode ser, aos olhos humanos, uma excelente pessoa, pode ser um membro de igreja, um dizimista fiel, um ofertante, estar no culto de oração, ser o primeiro a chegar para abrir a igreja, ser o último a sair, estar nos trabalhos evangelísticos. Mas, o mais que é o problema, né? Mas se você genuinamente não tiver confessado a sua vida ao Senhor, não valeu de nada, irmãos. E eu tenho medo disso. Às vezes, de vez em quando, eu confesso ao Senhor nas minhas orações pela manhã, para ver aquela, Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua. Sabe por quê, irmãos? Porque triste, e para nós que estamos aqui, a responsabilidade é muito maior. Triste vai ser o dia em que ouvir da voz do próprio Cristo, aparta-te de mim. Não é porque eu briguei com você, não é porque eu fiquei chateado porque eu te salvei, agora eu te salvei, não. Diz salvar, não sei se existe essa palavra, não. Mas é porque ele vai falar assim, ó. Eu nunca vos conheci. Sabe o que você lembra do que eu falei do conhecer? Eu nunca tive relacionamento com você, você nunca foi ovelha, você esteve na igreja, você pregou, você profetizou, mas você nunca foi. Sabe por quê? Porque ele fala também, mais na frente nós vamos encerrar. Porque aqueles que são deles, ninguém arrebata das suas mãos. Eu posso até desviar, irmãos. Misericórdia está repreendida em nome de Jesus. Você pode desviar, você pode se tornar um desigrejado. Mas eu quero te falar que existe um decreto sobre a tua vida na eternidade e você vai voltar. Vai se reconciliar. Você não vai morrer sem Cristo. Por quê? Porque Ele não permite que os seus sejam arrebatados. Sejam tirados. Ele não permite. Porque Ele deu a vida por mim e por você. Ou vontade de continuar, mas nós vamos nos colocar de pé. Cadê a equipe de louvor? Jesus deu a vida por nós, irmãos. Ele deu a vida, Ele morreu, Ele se entregou. E você é conhecido dele. Vem aqui, Aline, compor junto aqui, vem cá, aproveitar sua voz maravilhosa. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor, irmãos. Aleluia. Mas eu quero orar, enquanto eles se preparam aqui, eu quero orar nessa manhã pela tua vida. Foi falado aqui em breves palavras, com toda opressão lá de casa, não é opressão aqui não, né? Tem que acabar no horário. Sendo vigiado, irmãos. Mas a gente descontrai, mas são coisas sérias. São coisas eternas. E se você não está com esse relacionamento com o Senhor, perca tempo não. Irmãos, eu não chamo ninguém à frente aqui, tá? No horário de culto, não. Não faço apelo, mas eu dou uma orientação bem clara. Sabe por quê? Porque eu poderia fazer um apelo aqui e, durante o louvor, te emocionar, mexer com o seu emocional e você vir aqui à frente chorando. Mas não é isso. É muito mais do que isso. Você precisa
é chegar na sua casa, no seu quarto, fazer como eu faço às vezes de manhã. A vantagem de acordar cedo, irmãos, que só escuta os passarinhos. Sabiá, as maritacas, tudo cantando. É você confessar a Cristo no seu quarto como Senhor e Salvador. Aí sim, você vem com consciência. Pastor, ontem ou tal dia na minha casa, no meu quarto, eu me reconciliei e quero expor isso à igreja, porque a exposição, a confissão pode ser particular, mas a exposição precisa ser pública. Todo mundo precisa saber que você está alinhada com o Senhor, que você se reconciliou. E se você está nessa situação, irmãos, talvez mais tarde ou amanhã, você ouviu essa palavra e eu não posso chegar ao teu coração, essas palavras que eu tenho só tem o poder de chegar ao teu ouvido, mas o Espírito Santo, ela é quem tem o poder de levar a maior distância que existe, não é na China, não é no Japão, a maior distância que se pode percorrer do ouvido ao coração, e é uma incoerência que parece que são 2 palmos só, mas é distante, e só o Espírito Santo tem o poder de levar ao seu coração. Mas se ele tem levado ao seu coração, não mantenha resistência. Porque se ele levou ao teu coração é porque você é dele. Porque ele te escolheu. E é perda de tempo. Jonas teve que ir lá na Espanha para voltar a Nínive. Entende? Os decretos de Deus são irrevogáveis. Deus Santo, poderoso. Senhor amado, eu peço a Ti pela vida da Tua igreja, pela vida dos Teus filhos, pelos nossos visitantes que estão aqui conosco nesta manhã. Pai, que o Senhor venha estar trazendo transformação. O Senhor venha estar falando aos corações. Pai, aquilo que eu não pude me expressar, para levar claramente a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar atuando no coração dos Teus filhos. Ó Deus amado, eu louvo a Ti, oro e abençoo a vida de cada um dos Teus filhos, dos visitantes que estão conosco, e que a Tua boa mão, Pai, possa conduzir cada um nesta hora. Aleluias.
seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu a ti te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Declaro nessa manhã, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Nós já vamos encerrar, irmãos. Mas antes eu quero a Claudinha aqui. Nós apresentamos um e temos um para nascer a qualquer momento. Então vamos. Vem aqui na frente, Claudinha. Vem cá. Sandra, abraça a Claudinha. Eu vou até. Hoje é dia de unção. Daqui a pouco eu vou sair e orar pela mãe da Danúbia. E vai pedir para que a Sandra ministre a unção sobre a vida da Claudinha. Toma aqui. Bota aí. Vem cá, Amanda. Aqui, abraça a Claudinha aqui. Abre a mão aí. Você, Sandra. Esfrega aí. É só alegria, irmãos. É criança. Eu profetizei aqui, em breve a gente está com 30 crianças aqui. Tiramos a foto. Vamos ver a foto do final do ano, desse ano. E está chegando. Sabe o que é isso? É a boa mão do Senhor. É a bondade de Deus. É a bondade de Deus sobre a vida da Cláudia. É a bondade de Deus sobre a vida de Vanessa. É a bondade de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Deus tem feito este lugar frutífero. Aleluia. Vamos orar. Estenda suas mãos. Ó Deus Santo, poderoso. Senhor amado, eis aqui, Pai, a Cláudia, para nós, Claudinha. Pai, que o Senhor venha, e o Senhor tem cuidado da vida dela. É um tempo de bênção, é um tempo de colheita, é um tempo de florescer. E o Anthony, que já está ali no ventre, próximo a sair, Pai. O Senhor tem cuidado. E o Anthony não foi gerado agora. O Anthony foi gerado na eternidade. Aleluia. Ele venha daqui pouco tempo. Nós aguardamos ansiosamente. Mas, Pai, que o Senhor possa dar uma boa hora a Claudinha. E que o Anthony venha nascer com força, com vigor, com graça. Que o Senhor venha prosperar na saúde do Anthony, Pai. Ó Deus amado, nós oramos a Ti, ó Deus, abençoando. E aguardamos a notícia, porque a ansiedade é nossa, mas o tempo é do Senhor. Mas nós sabemos que o tempo está por vir. E o tempo está vindo. Aleluia. E em breve, essa criança vai vir para a alegria de todos. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Coloque a mão no seu coração, depois a família aqui, ó, pra gente fazer a foto junto e eu entregar o certificado. Ó, são dois, ó. Um para guardar e um outro menorzinho, se quiser botar no quadrinho, vai estar. Amém?